Dando continuidade ao nosso curso de HTML5, vamos para a aula 4. Nesta aula 4, vamos conhecer elementos de formatação em HTML. Os elementos de formatação que nós iremos ver hoje são 4, tá? Esses elementos de formatação foram projetados para exibir tipos especiais de texto, como por exemplo, quando a gente usar a tag B, nós queremos dizer que o texto vai ficar em negrito. Strong quer dizer que o texto vai ficar importante, ou seja, ele vai ficar quase que negrito, só que com uma tonalidade um pouco mais forte, né? Quase a mesma coisa, tá bom? Vai ser basicamente a mesma coisa entre o B de bold e o strong, tá bom? O I é de itálico, o EN é de enfatizado, tá bom? Então a gente vai fazer esses testes aí lá no Sublime Text, mas vamos ver aqui alguns exemplos aqui, olha, como é que a gente vai utilizar essas tags, tá bom? Ou seja, nós vamos colocar aonde eu quero aplicar aquele elemento de formatação, eu vou colocar o conteúdo entre essas tags, como segue o exemplo aí. Por exemplo, na primeira linha, nós temos aí as tags H2, aí dentro dessas tags H2 eu tenho uma frase, usando elementos de formatação. Eu quero colocar uma especificação para elementos, ou seja, eu utilizei a tag B, eu utilizei a tag bold, ou seja, vai tornar ela negrito, ou seja, a palavra elementos vai ficar em negrito, tá bom? Assim, na segunda linha, ela vai ficar muito parecido com negrito, tá bom? Só que a gente chama de strong, basicamente até às vezes há uma certa semelhança, na verdade não é uma semelhança muito idêntico entre uma coisa e outra. O terceiro elemento vai se tornar itálico e o último enfático, tá certo? Então, vamos lá para o nosso Sublime Text e implementar isso na prática e vamos ver como é que se comporta essas tags lá, tá bom? Pronto, estou aqui no meu Sublime Text, vou pedir aqui um novo arquivo, já vou salvar, vou chamar aqui de elementos formatação.html. Ótimo. Então eu já começo digitando a minha tag HT, ele já traz essa sugestão. Quando eu dou um Enter, ele completa a estrutura básica do documento HTML, tá? Então aqui em título eu vou colocar elementos de formatação HTML. Opa, ML, tá? Aqui dentro de body, onde fica as informações que serão exibidas no navegador, eu vou digitar H2, já em seguida fecho, tá? E dentro desse conteúdo eu vou digitar elementos de usando elementos de formatação, tá? E aí, pessoal, para facilitar, eu vou colocar só essa informação e eu vou exibir lá no navegador, para a gente ir vendo aí aos poucos essas diferenças, tá? Então, eu vou salvar, vou lá na minha pastinha, tá? Procurar ela aqui, ó, na minha pastinha, Sublime Text, e vou exibir aqui no meu navegador, tá? Vou exibir aqui no Edge, para você ver que uma coisa ou outra não faz muita diferença, tá? Suporta tranquilamente, tá bom? Foi interessante aparecer essas meio que não reconheceu a nossa linguagem, tá? Eu vou explicar em aulas posteriores como que resolve isso. Em apenas uma linha de comando você resolve toda essa problemática aí sobre essa questão da linguagem, tá? Que linguagem nós estamos utilizando, tá bom? Eu não vou mostrar nesse momento, vou deixar para aulas anteriores, mas quem tiver curiosidade já podem ir lá pesquisando como que resolve isso, tá bom? Mas é muito tranquilo, muito fácil. Vamos lá. Aqui no meu Sublime Text, eu vou colocar a tag B e vou fechar, tá? Vou salvar e vou vir aqui e vou atualizar. Ó, percebe que é muito imperceptível, por quê? Porque como a tag read
de títulos, as tags títulos, elas já colocam em negrito, tá? Mas vamos tentar reverter essa situação simplesmente só digitando aqui um parágrafo, tá? Vou digitar aqui um parágrafo e vou colocar aqui, ó, usando elementos, elementos de formatação. Pronto, eu acredito que agora a gente vai conseguir visualizar melhor. Então vou voltar no Edge, vou atualizar, tá aqui. Agora eu vou colocar em negrito, tá? Vamos lá. Vou botar aqui um B. Vou fechar agora. Pronto. Vou salvar novamente. Vou vir aqui no meu Edge. Tá vendo aí, pessoal? Agora sim dá pra gente perceber essa mudança, tá? Vamos fazer agora com os outros. Vou aqui agora, ó. Vou usar agora o Strong. Vou usar o Strong para a gente perceber essa diferença. Vou salvar. Vim no Edge. Tá aí, ó. Viu como é muito parecido, pessoal, os dois, tá? Quase que idênticos, tá, pessoal? Coisa muito próxima da outra, tá bom? Vamos ver agora os demais. Vamos colocar agora o I. E vou fechar. Vou salvar. Vou no Edge. Tá vendo, ó? Elementos ficou um pouco inclinado, né? Ficou itálico, como se diz na linguagem lá da microinformática. Então vamos agora para o último, que é em. Vou salvar. Vou voltar aqui no meu Edge. Tá aí. Muito parecido também com o outro, tá? Pouca coisa diferente, tá certo, pessoal? Então, perceba que nós não tivemos dificuldade para utilizar essas 4 tags, tá? Duas muito parecidas, outras duas também muito parecidas, tá? Então, sempre procure lembrar, vou voltar aqui no meu Sublime Text, sempre é importante lembrar. Se você quer aplicar um elemento de formatação, lembre aquilo que você deverá aplicar, tá? Aquilo que você deverá aplicar, você tem que colocar o elemento, a frase, o conteúdo dentro dessa tag, tá? Dentro dessa tag, tá certo? Por exemplo, se você quiser utilizar tudo, ó, por exemplo, elemento de formatação, tal, por exemplo, aqui, ó, colocar em negrito todo isso aqui, ó, essa frase, elementos de formatação, também pode, tá? Você pode colocar um texto inteiro, tá bom? Vou atualizar, ó. Deixa eu voltar aqui onde foi que eu coloquei. Eu coloquei foi aqui em cima, tem que colocar aqui embaixo, porque aqui já está em negrito, né? Então tem que colocar aqui embaixo, por isso que não apareceu. Vou voltar aqui. Vou fechar. Vou salvar. Vou voltar no Edge. Tá vendo? Ó? Ficou todo o trecho ficou em negrito, tá? Vamos colocar aqui o enfático aqui, ó. Toda essa expressão. Vou salvar. Vou no Edge, vou atualizar. Perceba que, ó, todo esse elemento aqui ficou enfático, tá? Itálico, propriamente dito, tá bom, pessoal? Então, muito tranquilo, muito fácil de se utilizar esses elementos, tá? Não apresenta nenhuma dificuldade. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês mais outros elementos de formatação, tá bom? Aguardo vocês aí na próxima aula e até mais.